aconteceu? Gentil e Leda. Que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu, da noite da mentira, das trevas para a luz. Busquemos a verdade, verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz. Bem-vinda só quem segue os passos de Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. A igreja peregrina que marcha para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Aí, Leda. Foi certinho. Pra onde? Dupla face sagrada? É dupla face sagrada? É dos dois lados. Peçamos ao bom Deus que abençoe esse mastro que ficar aqui esses dias como símbolo, como sinal de que estamos em oração. E todos que passarem por aqui recebam também a bênção do coração do prazer de Jesus. Que esse mastro possa realmente simbolizar essa marca, esse sinal do próprio Deus que se volta para o coração humano. Que Deus possa ajudar cada um a passar por aqui nesses dias, a suavizar as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, e dele paz, também ser sinal do próprio amor de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Amém. Eu também quero me falar com Jesus e me abençoar. Glória a Deus. Coração de Jesus! Iniciemos essa celebração suplicando ao Pai que derrame sobre nós o dom da esperança para que possamos alcançar a salvação e a vida junto a Cristo. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: que palavra é esta? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se foi para Jesus, essas palmetas muito fracas. Não tira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É muito bom estar aqui de novo para celebrar com vocês. Um bocado eu já conheço, um bocado cresceu e a fisionomia mudou e eu já não estou conhecendo mais. Mas é muito bom estar aqui. Eu agradeço ao convite e depois celebrar o novenário, o tríduo, a festa Sagrado Coração é muito bom, muito bom. Até porque tudo, como diz a Sagrada Escritura, tudo é centralizado nele. Tudo foi feito por causa dele. Sem ele nada seria feito o que foi feito. Então pronto, a nossa existência, a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa vida, tudo pertence a ele. Então estar aqui faz parte da nossa caminhada e é preciso que estejamos para não só fortalecer, como também contribuir para outros que ainda estão fora do caminho. Hoje, o tema de abertura para o dia de hoje Jesus, um coração em comunhão com o Pai. Jesus, um coração em comunhão com o Pai. Nós estamos também no ano ainda jubilar, que traz para nós também como tema geral, baseado nas cartas de São Paulo, o tema da esperança. Então aqui também entra, com certeza, a esperança, a confiança que todos nós temos, até porque a esperança, ela também se resume no próprio Jesus. Ele é o autor dessa esperança que nos leva a viver com firmeza o chamado que ele faz para todos nós. Nós poderíamos começar a nossa breve reflexão partindo do ponto: Jesus é ele que nos ensina a buscar a Deus. É ele que veio revelar a face luminosa, amorosa, como nós escutamos no Salmo 26, melhor dizendo: o Senhor é minha luz, minha salvação, de que terei medo? Então, Jesus veio revelar essa face amorosa de Deus, nosso Pai. E é Ele quem manteve para mostrar para nós a necessidade nossa de olharmos para o céu, para podermos, pela fé, enxergarmos Deus, que nos criou, nos deu a vida, nos deu o de melhor, também o seu Filho, para nos salvar, nos libertar do mal. Então, é Ele que vem revelar todo o amor, a misericórdia e a bondade de Deus para nós. Então,
baseado no tema de hoje, e em tudo aquilo que Jesus fez para nos revelar Deus, então nós poderíamos também perguntar, o que me impede na caminhada, na vida, porque vocês sabem que a vida de fé, ela não é fechada em si, para dizer que eu já tenho fé o suficiente e agora não preciso mais. É uma constante, é uma caminhada. Então, na caminhada existe, como nós sabemos, os revés da vida, como diz o antigo, os altos e baixos. Então, e na caminhada nós também vamos, às vezes, abraçando outras causas, outras realidades, que às vezes nos coloca em dúvida. Não Deus em dúvida em nós, mas nós em dúvida com relação ao próprio Deus. Então, para dizer que o que impede que eu viva esta comunhão com Deus, se nós já temos a plena certeza de que o Sagrado Coração veio justamente para mostrar o amor divino, a face amorosa, misericordiosa divina, nos libertar do mal, do pecado. Então, o que nos impede? Com certeza, o que nos impede não vem de Deus, vem de nós mesmos. Então, os empecilhos da salvação, de manter essa nossa também comunhão com Deus, nosso Pai, com o próprio Jesus, não vem de Deus, vem de nós. Então, por isso, se vem de nós, então é preciso que nós, aqui, possamos utilizar, primeiramente, aquele termo que a Sagrada Escritura fala para nós, que é a vigilância, o vigiar cada dia, que nós já fomos santificados pelo batismo e os demais sacramentos. Então, tudo aquilo que me impede a viver isto, essa comunhão com Deus, então se parte de mim, então eu preciso me esforçar para a conversão minha, porque às vezes o coração nosso, se está unido ao coração de Jesus, nós somos confirmados nesta purificação, nesta renovação constante, nessa santificação. Mas se nós nos afastamos e queremos seguir a nossa própria vontade, então entram as paixões humanas, e aí vem o afastamento, porque entra também aqui a dimensão do pecado, que realmente nos afasta, nos separa, e Jesus veio para corrigir o pecado e o fracasso humano. Então nós precisamos, de fato, para manter a nossa comunhão com Deus, é preciso que nós nos unamos cada vez mais. Por isso que eu dizia que é bom estar aqui, que é um lugar, é um espaço sagrado que nos aproxima nesta plena comunhão com Deus, a partir de Jesus, que é Deus. E depois, como eu disse, acerca das paixões, nós temos na nossa vida de lutar contra as paixões humanas, que às vezes nos leva a decisão nossa, que nas paixões humanas está o quê? A ira, a irascibilidade, às vezes o pavio curto, a resposta imediata, e tantas coisas. Então, para isto, a ira sobressai o orgulho. Então, o que é trazido para nós pela mansidão do coração de Jesus? Justamente a mansidão, que é um dos dons do Espírito Santo, para que nós possamos agir não pelo ímpeto da nossa natureza, mas pela bondade do coração que cuida e cura o nosso coração. Então, a ira é aquela força que vem de dentro, que muitas vezes desorganiza a vida humana e a fé humana. Então, só para dizer que é preciso que nós saibamos viver em Deus, curando aquilo que nos leva às paixões humanas e às decisões puramente humanas. Então, é preciso que nós, como já disse, possamos acalmar o nosso coração diante do poder de Deus, que nos salva, que nos purifica, que nos renova. Nós precisamos, de fato, aprender com Jesus, viver essa união com o Pai.
que o nosso coração possa manter essa sintonia, né? Porque como nós rezamos aquela ejaculatória do Sagrado Coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. E o coração dele, nós sabemos que é puro, não tem pecado. O coração dele é o coração que vai curar a vida humana, restabelecer a vida humana, a paz humana, unindo o ser humano a Deus. Depois, se olhamos para o nosso coração, às vezes cheio de mágoa, de rancores, de um coração às vezes quebrado, com tantas coisas que nós vamos acumulando ao longo da vida, mas o amor divino vai nos purificando para que nós possamos ter de fato essa plena sintonia com o Pai. Então, a fonte de todo amor é o coração do Pai, que é revelado por Jesus, que este amor divino que se volta exclusivamente para o ser humano, para que nós sejamos amados em tudo que nós fazemos, para justamente termos a força, a graça e a sabedoria de voltarmos para Deus, e assim suavizar a nossa vida. Jesus, ele fala também, pegando o capítulo 11, melhor dizendo, de São Mateus, capítulo 11 de São Mateus, quando Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, abatidos, cheios de fadiga, fatigados pelo tempo, e eu vos darei descanso. Comigo o fardo é leve, o jugo é suave. Se nós olhamos para o fardo do mundo, é um fardo que leva ao pecado, porque às vezes distancia, quer agir com a sua própria vontade. Eu via na internet uma pesquisa, eu não sei, numa cidade brasileira, assim, mostrando que o entrevistador perguntava para várias pessoas que passavam na rua, mas principalmente jovens: você acredita em Jesus? Não. Uns perguntavam: quem é ele? Quem é? Outros diziam que não, eu acredito em Deus, mas é assim como uma energia, sei, uma coisa. Então, para nós, não. E é triste você ouvir isto, porque a gente sabe que a ressonância está onde? Na família, que às vezes não conhece o coração para educar essa juventude na fé. Porque aqui eu não posso querer só para mim, mas é preciso que a gente possa, como eu disse antes, abranger, levar para os outros também, porque a vida é uma só, a salvação é uma só, a fé é uma só, Deus é um só. Então, essa caminhada nossa, se não for compreendida e pautada nisto aqui, para que o coração humano, não só o nosso, mas o coração também das pessoas que nós convivemos a cada dia, estejam nessa sintonia, então a gente vai também ser cobrado mais tarde, pelo próprio Deus. Então é preciso que nós busquemos esta plena comunhão, porque o mundo vai sufocando a vida humana com as suas maquinações, com tantas coisas, mas quando eu cito este Evangelho de São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30, que fala: vinde a mim, vós que estáis cansados, é justamente porque é função do coração descansar em Deus a fadiga humana, e que não leva, porque vocês sabem que a ciência, ela é boa, hoje está bem avançada, mas tem tantas coisas que a ciência para, não tem recursos. Eu me lembro quando eu estava aqui em Guanambi, eu me lembro que uma vez eu fui visitar uma adolescente no Hospital Aliança, e o adolescente lá tinha 13 anos de idade, com leucemia. Os pais, era filho único, e os pais vendo o filho definhar e morrer, e a medicina não pôde fazer nada. E a gente foi lá mais de uma vez para visitar não só o jovem que também deu a unção, mas também a própria família.
que passa por um processo degradante. Você vê a imagem, a figura dos pais ali desfigurados. Então, tem situações que a ciência não consegue penetrar. A ciência é boa, nós nos utilizamos da ciência, mas tem um momento que para. Mas Jesus fala: vinde a mim, todos vós estáis cansados, cheios de fadiga e cansaço e tantas coisas que não foi resolvido lá fora, e eu vos darei descanso. Comigo o fardo é leve, o jugo é suave. Então só Jesus é que tem justamente a autonomia para falar isto, para todos nós, para a humanidade toda. E a gente sabe que hoje a humanidade vive cansada, cheia de fadiga, com o estresse, com a própria doença, a limitação da doença, com a ansiedade, com a depressão e com tantas coisas mais. Então, depois da pandemia, a coisa ficou pior. Então, é preciso trazermos para o coração que tudo pode, que tudo sabe, e que se volta de forma exclusiva para o ser humano, para o bem-estar humano. Então, que esse coração saltitado, voltado para o ser humano, possa ser o nosso refúgio, para que nós também possamos apresentar, conviver nesse processo, que às vezes até temos uma consciência maior, para também sermos sinais desse coração amoroso no dia a dia, para que a ressonância desse coração possa também habitar outros corações, para serem transformados, suavizados e salvos. Então, que o bom Deus que nos traz aqui, numa terça-feira, para celebrar, depois do cansaço do dia, cada um o que fez, lutou, trabalhou, estudou. Então, que todos nós possamos olhar aquele olhar terno, aquele olhar amoroso, voltado para o coração, que nos traz, nos chama a cada dia, para que nós realmente saibamos viver a grande força geradora de vida, como nós vimos na própria liturgia. Nós, como eu já disse, o Salmo traz esta plena segurança da vida, que é iluminada por Deus, e os medos não podem existir em quem está com Deus e no coração. E depois o próprio Jesus, que no Evangelho, ele faz com que aquele homem que está possuído pelo mal seja libertado, livre. E o mal vai questionar, dizer que sabe quem é Jesus. Então, não adianta só saber quem é, preciso caminhar com ele. Depois a insistência para viver voltado para o coração. E depois o próprio povo ali que se admira. Que palavra é esta? Ele fala com alguém que tem autoridade. Não é uma palavra humana. Você sabe que a palavra humana tem força até um certo ponto, mas tem limite. A palavra divina não. Ela é justamente para planificar a vida. Da vida onde tem a morte. Então, para revivificar. Então, que Deus possa sim curar o coração humano, curar nossos corações, fortalecê-lo a cada dia, para que nós não fiquemos tateando no caminhar da fé e no dia a dia nosso. E que esse tempo favorável para vocês aqui, contrido ao coração, possa ajudar a fortalecer cada vez mais a fé e a superar a dificuldade que com certeza cada um tem. Se a gente for perguntar, todos nós temos dificuldade. Todos nós, no dia a dia temos, de uma forma ou de outra, ou em casa ou no trabalho, ou em casa e no trabalho e no dia a dia. Então, em casa, no trabalho e na igreja, em casa, no trabalho, nos afazeres. A nossa vida é carregada de desafios. Então, que o bom Deus e o Sagrado Coração, que se volta exclusivamente, como já disse, que possa nos ajudar, nos dando a plena sabedoria para podermos buscar, com o coração puro, com o coração fortificado, a graça que vem só dele. Que assim seja. Amém. Amém. Jesus, sela seu coração. O exército glorioso, grande a solar do coração. Eu prometi.
agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, para matar a saudade e celebrar com vocês e partilhar esse momento. Então, eu fico muito contente. Agora ele está mais perto em Urandi, ele não está tão longe, ele está mais perto. Pois é. Alguém que é aniversário? Aniversariando? Não? O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós, a vossa casa, a vossa família, a vossa vida, o vosso trabalho. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, uma boa continuação do tríduo, uma boa festa. E o Senhor vos acompanhe. Viva o Sagrado Coração! Viva o devoto do Sagrado Coração!